A paz do Senhor para os irmãos. Uma alegria estar outra vez aqui em nossa live, os cumprimentando e agradecendo pelos irmãos estarem mais uma vez conosco, nos dando prazer, nos dando a satisfação, a felicidade de estarmos juntos. Eu escolhi nesta noite um tema que o Espírito Santo colocou no meu coração. Esse tema está no Evangelho de João, capítulo 16. Não estou ouvindo. Quantos estão me ouvindo? Dá um sinal aí, os irmãos que estão ouvindo bem a nossa live, a nossa voz. Por gentileza, os irmãos que estão nos ouvindo, dá um sinal se o som está bom. Se não estiver bom, a gente vai procurar melhorar, né? Está bem? Ok? Normal. Amém. Então nós vamos falar. Pois é, já coloquei no último grau. Será você, o seu aí? Não. O meu está no último volume já. Muito bom. Depende dos aparelhos, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, São João 16, versículo 33. Melhorou, né? Graças a Deus. João 16 e 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus Cristo, nos momentos que antecediam o ápice de sua crucificação. Meus queridos e amados irmãos, eu não posso lhe dizer que tipo de problemas você terá. Talvez você sofra de uma doença debilitante ou repentinamente enfrente uma doença até com ameaça de morte. Talvez tenha perdido alguém a quem ama. Talvez esteja sobrecarregado de problemas financeiros. Mas o Senhor Jesus mesmo disse: neste mundo vocês terão aflições. O Senhor Jesus Cristo enfatizou estas palavras no cenáculo, quando partilhava sua última ceia com os seus discípulos. Ele sabia perfeitamente que a sua hora havia chegado e que logo sofreria pelos pecados do mundo na horripilante cruz. E, queridos irmãos, ao antever o tempo em que não estaria mais ali,
sabia que os seus discípulos haveriam de enfrentar um problema após o outro. Esse tema, ele surge repetidamente em seus discursos. Todas as vezes que Jesus finalizava o seu discurso, Jesus Cristo falava aos seus discípulos que os deixaria. Que os deixaria. João 13:33. Eu vou ler João 13:33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Então, meus caríssimos irmãos, Jesus Cristo avisara aos seus discípulos a respeito de sua partida. Então Jesus falou estas palavras no cenáculo, repito, quando partilhava da última ceia com os mesmos. Ele sabia que a sua hora era chegada. E ao antever o tempo em que não estaria mais ali, sabia que seus discípulos enfrentariam problemas. E este tema, ele surge repetidamente em seus discursos finais. Conforme lemos agora que Jesus falou aos seus discípulos que os deixaria. Disse-lhes que o mundo os odiaria, tanto quanto odiou a ele. João 15, verso 18 e 19. Jesus também disse-lhe que as pessoas procurariam matá-los. João 16, verso 2. E que eles chorariam e lamentariam em tristeza e angústia. João capítulo 16, versículo 20. Jesus também disse-lhes que eles o abandonariam e se espalhariam por todo lado. João 16 e 32. Finalmente, Jesus resumiu todas as suas tribulações na simples declaração: neste mundo vocês terão aflições. Embora esta palavra, ou estas palavras, tenham sido ditas especificamente aos primeiros discípulos, elas permanecem relevantes hoje para qualquer pessoa que queira fazer diferença no mundo por Jesus Cristo. Uma coisa é certa, meus irmãos: os problemas diários estão a caminho. É a expressão normal do povo sofrido de Deus neste mundo pecaminoso. O que Jesus disse aos seus discípulos tem sido verdade para a sua igreja no decorrer de todos os séculos. Neste mundo, vocês terão aflições.
Aí ele ressalta com a palavra: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Jesus Cristo foi sincero quanto aos muitos problemas que certamente enfrentariam, mas nem por um momento considerou isso algo sobre o qual tivessem que se preocupar. De fato, Jesus disse-lhes repetidamente que não turbassem o coração. Nós vemos isto no começo de João 14. Jesus Cristo havia acabado de profetizar que Pedro, entre todas as pessoas, iria negá-lo 3 vezes, naquela mesma noite. Os discípulos devem ter ficado chocados quando ouviram aquilo, e seus rostos provavelmente demonstravam isso, porque a próxima coisa que Jesus disse foi: não se turbe o vosso coração. João 14. Jesus Cristo disse o mesmo posteriormente no capítulo, ao explicar como seria a vida para os discípulos sem ele. Ele sabia quanto ficavam desanimados toda vez que lhes dizia que iria deixá-los. Algo que ele disse repetidamente na noite em que ele foi traído. Mas Jesus Cristo os tranquilizou-os, dizendo que enviaria o Espírito Santo, e os encorajou, dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. De uma forma simples, Jesus Cristo nos ordena, meus irmãos, a não nos perturbarmos com os nossos problemas. Ouvimos a mesma ordem de Jesus em João 16 e 33, onde Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Aleluia! No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Esta declaração é um simples imperativo divino. Jesus Cristo não está apenas nos encorajando a fazer algo, ele nos manda fazê-lo. Não importa os problemas que virão, não deixem seus corações ficarem perturbados, mas encham-se de coragem. Essa não foi a primeira vez em que Jesus disse a alguém para ter bom ânimo. Não foi a primeira vez. A presença dessa ordem em outras narrativas dos evangelhos, de Mateus 9, 22, de Marcos 6, verso 50, nos dá, meus irmãos, a impressão de ser uma das declarações favoritas de Jesus Cristo. Mas, dessa vez, veio com uma promessa. Jesus nos deu uma razão
excepcionalmente boa para nos encher de ânimo. Disse ele: no mundo passais por aflições, para então continuar. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Eu venci o mundo. O que pode parecer estranho sobre esta promessa é o tempo verbal usado por Jesus. Lembre-se de que Jesus disse essas palavras na noite anterior à sua morte na cruz. Jesus ainda não havia consumado a obra para o qual ele veio ao mundo. Contudo, ele mesmo afirmou: eu venci o mundo. No tocante ao Senhor Jesus, o trabalho da nossa salvação era como se já tivesse sido feito. Ele já havia resistido toda a tentação de pecar. Estava então totalmente preparado para oferecer sua vida em sacrifício perfeito. Os eventos históricos que o levariam à cruz, ao túmulo e depois para fora do túmulo vazio, já haviam começado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo estava olhando adiante pela fé para o dia em que sua promessa seria realizada, quando venceria o mundo. Agora vai uma grande pergunta para nós. O que essa promessa significa para nós nos dias de hoje? O que é que esta promessa significa para nós nos dias de hoje? Pois bem, se Jesus venceu o mundo, então a morte foi derrotada. A dívida do pecado foi cancelada e a porta para a vida eterna já está aberta. Glória a Deus. Portanto, nossos problemas são apenas temporários e qualquer sofrimento que experimentamos jamais nos separará do amor de Deus por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja Deus. Se Cristo venceu o mundo, nós podemos vencer o mundo também. Podemos resistir à tentação, podemos preservar em meio à perseguição, podemos viver por Cristo e por seu reino. Também podemos morrer por Cristo e por seu reino, tendo plena esperança de receber tudo o que Deus prometeu às pessoas que venceram o mundo. Primeira promessa, Apocalipse 2:7. Comeremos da árvore da vida. Segunda promessa, nos assentaremos no trono do céu. Apocalipse 3, verso 21. Terceira, receberemos a plena herança de filhos de Deus. Apocalipse 21:7. Veremos o fim de toda opressão e de toda lágrima
será limpa de nossos olhos. Versículo número 4. Então, meus queridos e amados irmãos, é por essa razão que nos animamos, porque Cristo venceu o mundo. E em seu sermão sobre João 16:33, o pregador Charles Spurgeon afirmou: as palavras do meu Senhor são verdadeiras quanto às aflições. Sem dúvida, tenho tido a minha parcela delas. Aleluia. Ao dizer isso, com certeza, Spurgeon se referiria à própria luta ao longo de toda a sua vida com a depressão e entre outros sofrimentos, mas prestando cuidadosamente atenção na ordem de Cristo. Tende bom ânimo. O famoso pregador perguntou em voz audível: qual seria o argumento que o seu Salvador usaria? Qual seria o argumento que o seu Salvador usaria para dar apoio a uma ordem tão ousada? Ou é a sua própria vitória? Respondeu: estamos, portanto, lutando contra um inimigo que já foi derrotado. Aleluia! Glória a Deus! Estamos, portanto, lutando contra um inimigo que já foi derrotado. O mundo, disse ele, Jesus já te venceu. E em mim, por sua graça, ele novamente te vencerá. Portanto, tenho bom ânimo e canto ao meu Senhor a canção sublime da vitória. Portanto, queridos e apreciáveis irmãos, esta foi a palavra que Deus me dera para trazer consolo, conforto, edificação, alegria a todos aqueles que estão passando dificuldades nas suas vidas, sentimental, espiritual, econômica. Todos aqueles que estão sendo feridos nessas três áreas podem encontrar em Deus o seu lenitivo, podem encontrar em Deus uma resposta para os seus sofrimentos diários. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, sofrer por amor a Jesus Cristo terá sim uma grande recompensa. Ele mesmo afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jamais o Senhor permitirá a nós uma luta, uma dificuldade a que nós não venhamos a suportar. Os seus mandamentos não são pesados. E as tribulações momentâneas desta vida não se compararão a um peso excelso de glória que receberemos das mãos do Senhor naquele grande dia. Então, sempre foi compensador sofrermos os embates desta vida, quer na área sentimental, quer na área econômica, e quer na área da saúde, mas vale a pena lutar por aquele que defende a nossa causa nos momentos mais intrínsecos do nosso combate. Nós não estamos só nesta luta. E além do mais, Jesus Cristo prometeu que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, no mesmo pé de igualdade de Cristo.
Ele é o Senhor que ordena as bênçãos, que prescruta o coração de Deus, que traz a suficiência da resposta pelas quais todos nós precisamos. Porque quando oramos ao Senhor, é em busca de uma resposta. E saiba, em Cristo Jesus e na intermediação do Espírito Santo, as nossas locuções adverbiais em oração jamais ficarão sem respostas. Temos em Cristo Jesus a célebre candura de servi-lo e amá-lo até que ele venha. Os vitupérios desta vida, as traições, as ingratidões, os levantes desta vida, não há de se comparar pelas promessas ativadas na palavra para todo aquele que vencer. Por isso ele aconselha-nos a sermos fiéis até a morte, a despeito de provas, de ardores, de circunstâncias adversas, de problemas relutantes na vida diária. Não importa. O que importa é o prêmio da soberana vocação. É a salvação que será consumada naquele grande dia, por ocasião da transformação do nosso corpo mortal. Isso sim, isso é o que importa. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se cremos que ele ressuscitou, todos aqueles que dormem em Cristo, Deus tornará a trazer com eles. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. E a ordem do Senhor é esta: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então nós estamos diante de grandes, autênticas e decisivas promessas. Estamos diante de um prelúdio espiritual magnífico, de uma exuberância tangível nas Escrituras. Como olvidar? Como questionar estas promessas? Estamos à mercê dessa dispensação, porque nós fazemos os cálculos geométricos. Com nós estamos o deduzir, o pensar, o refletir, o analisar, mas com ele está a resposta definitiva. Com os homens estão as alusões dos pensamentos, mas com ele estão as promessas a serem cumpridas por definitivo. Então aguardemos-nos, meus irmãos, a cada dia, esta grande promessa, a maior de todas, a consumação de nossa fé, galgando a eternidade, numa cintilante glória e monumental prazer. Oh, glória a Deus! Estamos aqui, que morramos ou que vivamos, estamos com Ele, esperando nele, dependendo dele, amando a Ele, crendo nele. Recebemos tudo que provém dele é muito bom. Os seus cuidados meritórios, a sua graça que não tem nos faltado, a saúde física, a longevidade dos dias, o pão de cada dia, as provisões diárias. Deus tem sido fiel, Deus tem sido maravilhoso para conosco. Às vezes, Ele permite que venhamos a passar pelo vale de Baca, mas Ele está conosco. Se passarmos pelas águas, não nos submergiremos. Se passarmos pelo fogo, não nos queimaremos. Ele está conosco. Ele prometeu que estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Então, vale a pena que morramos ou que vivamos, estejamos com o Senhor, sempre o glorificando, sempre o exaltando, sempre o amando,
sempre dispensando nele a nossa confiança, dispensando a ele o nosso amor. Aleluia! Tudo que somos, tudo que aurimos vem da parte dele. Todos os benefícios vêm da parte do Senhor. E nós não somos mais ignorantes. Essa senha da ignorância foi rasgada. Deus abriu a luz do nosso entendimento para compreendermos os valores escriturísticos da sua palavra, para compreendermos também o plano soteriológico de salvação para conosco. Isto nos basta, isto nos contenta, isso alegra-nos, isso nos rejuvenesce, nos edifica, nos alegra, nos consola e também nos fortalece. É sabermos que os nossos nomes estão inseridos no livro da vida. Isto é singular. Estas promessas são marcantes e inauditas. Então, as lutas desta vida, repito, não se comparará à glória que há de ser revelada, a extraordinária glória que vai ser revelada no grande dia. Aproxima-se aceleradamente o dia do Senhor. Aproxima-se o grande dia do Senhor. Para muitos, dia de inquietudes, dia de alarido, de trombeta, de escuridão, e para outros, dia de glórias, de lauréis, de recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Para aqueles que constituíram a Cristo como Salvador. Diz a Bíblia, nascerá o sol da justiça, e salvação trareis debaixo de vossas asas. Saltareis e correreis como bezerros soltos nas estribarias. Então, meus queridos irmãos, Deus ajude-nos a nos mantermos sempre intactos, crendo nesta palavra, absorvendo esta palavra, vivendo esta palavra. Se as tribulações nos atingem, faz parte do currículo da nossa salvação. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia! Então, meus amados, estejamos convictos e convencidos de que aquele que está conosco nos levará em glória, em triunfo, em vitória, até o porto seguro, a Nova Jerusalém, onde estaremos lá com os santos do Velho e do Novo Testamento, celebrando, aleluia, a nossa salvação, celebrando a magnificência de Deus e atribuindo a Ele todo o conceito soteriológico daquele que Ele fez por nós, em nós e através de nós. Sem nenhum mérito de nossa parte, é óbvio, mas reconhecendo a candura do seu amor, a gentileza da sua graça, né? A boa vontade do Senhor para conosco, em nos perdoar, em nos chamar, em nos reconciliar, pelo Filho do seu amor, Jesus Cristo. Isto, meus irmãos, não há dinheiro neste mundo que possa pagar, não há tesouro neste mundo que possa equivaler, né, a esta dádiva preciosa da nossa salvação. Né? Nada equivale ao prêmio da salvação que recebemos do Senhor. E isto nos fortalece, nos enriquece, nos alegra a cada dia. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Ele já venceu o mundo por nós e já nos comissionou a vivermos para Ele uma vida inteira, dando a Ele graças e glória por todos os favores incomensuráveis recebidos das suas mãos santas e angelicais. Não há mérito a não ser demérito em nós, mas a bondade do Senhor é a causa de estarmos vivos. Suas misericórdias são causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Louvado seja o nome do Senhor. Augusto e santo são os seus preceitos. Glória e majestade há na sua mão direita. Louvado seja o nome do Senhor. A sua destra nos socorre em tempo de calamidade. Seu poder, aleluia, nos fortalece em tempo de dúvidas. De tal forma que nestes momentos sombrios,
que estamos vivendo nesta terra, temos certeza de que o Senhor está conosco e é galardoador daqueles que o buscam. Firmemos as nossas convicções, firmemos os nossos passos, porque fiel é aquele que prometeu. Glória a Deus. Eu vou abrir ativar os comentários para ver se vocês todos estão aí. Deus nos abençoe grandissimamente na sua graça, no seu amor, e que venhamos a cada dia laurear a sua salvação. Felicitando o Senhor porque seu túmulo está vazio. Felicitando ao Senhor porque o Espírito Santo está na terra como eterno Consolador. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos convencido. Aleluia! Que o nosso futuro será brilhante. Aleluia! Quando adentrarmos a sagrada e nova Jerusalém. Louvado seja Deus. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, Deus nos guarde e nos renove nesses dias. Não é hora de baixarmos as nossas cabeças por causa da pandemia e de tantas outras coisas. É hora de lamentarmos a perda dos entes queridos, é verdade. Mas, sobremaneira, exaltarmos a Deus, porque todos aqueles que já partiram no Senhor estão. No Senhor estão. Vivem para o Senhor e estão com o Senhor. A Bíblia diz que feliz é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Feliz. Há uma alegria diante de Deus quando chega na eternidade os santos que partem daqui para lá. E eles entram no paraíso acompanhados num cortejo de anjos. Isso é maravilhoso. Eles não entram só. Deus ordena anjos para levar aquele salvo para o paraíso e aguardar ali a ressurreição do corpo. Então, meus queridos e amados irmãos, vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente e servir a Deus. Sobre todas as lutas, dificuldades que viemos enfrentar no dia a dia. Vale a pena servir a Deus com alegria e com expressa gratidão. Aleluia! Servir a Deus é um tesouro, é uma pérola de grande valor. Aqueles que encontraram Jesus nesta vida, aqueles que confessaram a Cristo nesta vida, são pessoas felizes. São pessoas felizes porque estão abrigadas, guardadas, abrigadas em Cristo Jesus. Que coisa linda! Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha a transitoriedade, que coisa linda, que trânsito glorioso. Estava em trevas, mas agora está na luz. Era perdido, mas agora está salvo em Cristo Jesus. Era triste, mas agora está alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amamos servir ao Senhor. É um prazer, é uma radiância, é uma felicidade. A despeito de todas as adversidades que temos que suportar nesta vida, vale a pena. Vale a pena servir a este Deus maravilhoso. A este Deus que nos dá o sono para a noite e ao acordar nos dá a inteligência para usufruir os benefícios da nossa inteligência. Com as nossas mãos fazemos as coisas que Deus quer que façamos, com os nossos pés caminhamos também para executar a sua obra. Isto é maravilhoso. Nossos ouvidos ouvem o som festivo da sua palavra e os nossos olhos são lâmpadas para ler a palavra, as escrituras sagradas. Oh, meus irmãos, que coisa linda é a perfeição do Senhor. Como Ele nos fez, dando-nos uma locução adverbial para falarmos ao próximo, para ensinarmos, para trazermos nesta locução as palavras da vida. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Que Deus perfeito, que fez o homem à sua imagem, à sua semelhança.
Aleluia. Então, quando eu olho para o meu próximo, eu vejo Jesus ali, semelhança de Deus, né? Você é a semelhança de Deus, nós somos a semelhança de Deus. Temos a inteligência que Ele nos dera para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo. Isso é magnífico. Não existe uma coisa mais prazerosa do que esta. Os prazeres da carne, em contrapartida, são muito efêmeros. São muito efêmeros comparando com a glória, comparando com a satisfação da alma, comparando com a alegria de uma consciência pura. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa magnífica é servi-lo com amor, com presteza, com alegria e com graça. Dando a Ele graças, 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 graça. Porque nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos em trevas, nós estamos na luz. Isso é apenas o genérico. Porque João disse, ainda não é manifestado o que haveremos de ser, meus irmãos. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, nós o veremos. Quero agradecer por Josineide, por Terezinha Souza, por Josi Freitas, que está conosco, Denise Noronha. Aleluia, glória a Deus. Que bom, que bom, que bom. Que bom que os irmãos estão sempre conosco, desfrutando desta simples palavra. Adelaina, boa noite. Isaías, Deus abençoe. Tiago, Deus abençoe. Jean de Batista, Fernando, meu Deus, que coisa linda. Carlos Matos, Márcia Santos, Angélica Cunha, Maxson, Wagner Adriana, Denise Noronha, Ana Paula, Adriano, Márcia Santos, Eduardo, glória a Deus, Josi Freitas, meu Deus, que lindo, meus irmãos. Pastor Fabiano Santos, Deus abençoe, pastor Fabiano, graça vos seja multiplicada. Glória a Deus. Elton, aqui, Ani, Marcelo, Silveira, glória a Deus. Eu creio. Eliane, Deus abençoe. Que coisa linda. Marcos, aleluia. Glória a Deus. Temos falado hoje sobre, olha o tema que nós falamos. Olha que coisa linda. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. São palavras preciosas que nos edificam muito. Graças a Deus, que bom. Diretamente de Porto Velho, Rondônia. Aleluia, glória a Deus. Eita, Nilson. Amém, meu Deus. Glória a Jesus. Queremos lhe ouvir novamente, amém. Sempre é bom lhe ouvir. Muito obrigado. Lindomar Batista, Deus abençoe grandissimamente, Lindomar. Pastor Cosme Ferreira, Deus abençoe. Edileide de Itabaiana, Sergipe. Edson Santana, que coisa gloriosa, que coisa sublime, né? Eita, Angélica Cunha, Isaías. Gostaria muito de conhecer Valdecir Marcos Paim. Muito obrigado, irmão Marcos. Ei, glória a Deus. Quem mais está aí? Vitor Bessa. Glória a Deus. Tamires, Marcos Paim. Tamires é de Camboriú. Marcos Paim, Salvador. Meu Deus, glória a Deus. Marcelo, Três Pontas. Pastor Emanuel Moraes, Tiago Figueiredo. Eita, João, Jordânia, Vando Cunha, Edeleide, Elielton. Gostaria de conhecer o senhor pessoalmente. Vai conhecer, Deus vai nos dar essa oportunidade. Adelaide é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Claudemir, glória a Deus. Pastor, dê um alô para Rio Grande do Norte. Um alô para os irmãos aí
no Rio Grande do Norte, nosso vizinho aqui, né? Olinda aqui, pastor Gustavo de Olinda, Feira de Santana, pastor Emanuel Moraes, Lucileide Azevedo de Jundiaí, Arley de Recife, meu Jesus, Juninho de Bom Conselho, Pernambuco, Raquel, Helena de Campo Alegre, Goiás, do Amazonas, meu Deus, Goiânia, Pernambuco, José Mota Costa, Átila Fernandes, Meruoca, Campina Grande, temos irmão de Campina Grande. Deixa eu ver aqui. Guilherme Guedes, Campina Grande, Paraíba. Eita, Emanuel de Jesus, diretamente de Moçambique. Temos irmãos da África aqui conosco em nossa live. Temos Ivém de Vitória, Minas Gerais, Jade Batista, irmão Edinaldo. Estamos aqui em Teresina, Piauí, Uberlândia, meu Deus. Josi Freitas, Teresina, Jundiaí, aprendendo com o Senhor, muito obrigado. Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, é de Jean Dionísio. Rapaz, que coisa maravilhosa. Quem mais, minha gente? Terezinha, Souza Fortaleza, Gustavo, Jonas Manuel, Alagoas, Porto Calvo, Jadson Alves, Ceará, Jadson Alves, Queiroz, Danilo, Lusiânia, Goiás, Garanhuns, André Tenório, Jussara Goulart, Florianópolis. Quero estar em Belo Horizonte no dia que o senhor for pregar. Amém. Em 83 foi pregar em São Paulo. Meu Deus, Guaraciaba, Marquinhos Lopes, Arari, Maranhão. Tocantins, Danilo, Márcia Lorena, boa noite. Uruçuca, na Bahia, rapaz, olha. Já preguei lá. Palmeiras de Goiás, Gustavo, Marlene, Curitiba. Vitor Bessa, Barril de Pólvora. Lembra, mas lembro. Lembro sim. Lembro de Bragança, do Pará. Meu Deus, que coisa linda, hein? Salvador, Bahia. Banda Caldeirão. Eita. Ilhéus, Bahia. De Gabi. Aninha, Terezinha, Souza. Muita gente. Pastor, o senhor pode responder meu marido agora? Sim. Júnior Fausto, Penaforte, Ceará. Márcia Lorena, Guaraciaba. Crato, Ceará. Alex Marcos. Manda paz para Cajamar. Davi Silva. Rosângela Bispa. Belo Horizonte. Iogor Dete. Jadson Alves, vou lhe trazer na Assembleia de Deus. Tempo Central. Amém. Aonde é, Jobson Alves? Glória a Deus. Que maravilha, irmãos, ter vocês aqui, né? Vocês é uma bênção de Deus. Eu estou muito contente, muito grato a Deus pela presença de todos vocês aqui comigo na nossa live. Um abraço para Lambari, Minas Gerais. Jobson Fortaleza. Marcos Paim. Congrego com o pastor Wilson Franco. Sarandis, Rio Grande do Sul. Rapaz, é muita gente boa. Henrique Castro. Crato, Ceará. Amém, glória a Deus. Muita gente. Isaías,
Está lendo os livros, né, Isaías? Obrigado. Estamos numa dúvida enorme. Qual é a dúvida, irmã? Márcia. Bombeiro Civil Martins. Márcia Lorena, não sei responder. Paz do Senhor, a paz do Senhor. Feira de Santana. Tem mais, minha gente, está comigo aí. Deixa gravado, pode deixar gravado, tudo gravadinho aqui. Tudo gravadinho, nossas lives, né? Principalmente esses momentos que eu tenho com os irmãos, que eu acho isso muito bom. Não somente falar, pregar, mas cumprimentar os irmãos, isso para mim é tudo. Cristival de Oliveira Teixeira, Pádua, Rio de Janeiro. Eita, glória a Deus, Pádua, Rio de Janeiro. Eita, glória a Deus, quem mais? Aqui está perguntando se toda pessoa que tem o dom necessariamente tem dom de línguas. Não, é o seguinte, o dom de línguas é manifesto pelo o batismo com o Espírito Santo, o fenômeno do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Falou em línguas, foi batizado. Aí depois vai orar para receber o dom de línguas. O dom de línguas. Então, o selo do batismo, o sinal do batismo, a evidência do batismo é falar em línguas. Depois você busca o dom de línguas. Depois você busca o dom de variedade de línguas. Depois você busca o dom de interpretação de línguas. Entendeu? Então, batismo com o Espírito Santo. Qual é a evidência? Falar em línguas. Falou em línguas, depois não pode parar, tem que continuar buscando. Aí vem o dom de línguas. Depois vem o dom de variedade de línguas. Depois vem o dom de interpretação de línguas. Então, tem isso aí. Tem esses três departamentos a ser percorridos. Né? Então, não há nenhuma dúvida. Então, quando é que você acredita que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Porque falou em línguas. Falou em línguas. É o sinal. Mas você não pode estacionar. Você vai continuar buscando a Deus, né? E aí você recebe dom de línguas, depois dom de variedade de línguas. Depois vem os outros dons. A porta que se abre para a evidência da manifestação dos dons é pelo batismo com o Espírito Santo. Aí vem os outros dons. 144 mil são judeus especificamente selados por Deus das 12 tribos de Israel. É uma agremiação de pessoas que Deus selecionará para admiti-las no milênio. Eu creio que eles serão os agentes da pregação do milênio. Eu creio assim, né? Que eles serão agentes pregadores do milênio. Que no milênio haverá pregação do evangelho do reino. Não é mais o evangelho da graça. Não, os outros dons só vêm por intermédio do batismo com o Espírito Santo. Nós pentecostais queremos assim. Então, o batismo com o Espírito Santo é a porta que se abre para a manifestação dos dons espirituais. Dom de sabedoria, dom de ciência, discernimento de espírito, línguas, variedade, interpretação de língua, dom de profecia, tudo vem pela aquiescência do batismo com o Espírito Santo. 144 mil são judeus, sim. Glória a Deus, irmã Isnaziel. Isnaziel está aqui. Quem mais está aqui? Glória a Deus. Vamos ver. Viviane. Paz do Senhor, Viviane. Vale Braga. Será? Viviane, você mora aí? Vale Braga será em Portugal? Vale Braga. Todas as crianças no período da inocência não são responsáveis. Né? São pecadoras, mas não são pecadoras no sentido gravitacional. Né? E pastor Gutenberg, Pai do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor Gutenberg. O senhor está aí, pastor Gutenberg?
Não, não é ele, não. Não é o pastor Gutenberg. De Palmas, não é. Glória a Deus. Então, o homem só é responsável pelos seus atos quando atinge o período da consciência. Deus não leva em consideração o tempo da inocência, né? Então, que seja criança, filho descrente ou descrentes, Deus não é injusto, né? Para condenar. É o ser que está ali. É um ser. Em pleno estado de inocência. Né? Em pecado, todos nós fomos gerados. Glória a Deus. Eu creio na salvação das crianças inocentes, que não tiveram a concepção do pecado, gravitado ainda na sua livre escolha. Tem gente do Amazonas, Clebson Freitas, Pantoja. Glória a Deus. Eu não sei se era o pastor Gutenberg, de Palmas, que estava aí. Se é, me dê um sinal, pastor Gutenberg. Reinaldo, Alex Marcos. O anticristo em pessoa não se manifestou ainda. O que se manifestou o que está manifesto é o espírito do anticristo que está na terra, não a pessoa do anticristo. Glória a Deus. Apóstolo Marcos, saudação. Jailma Figueiredo, Feira de Santana, linda cidade, progressista cidade. Coloco no celular para comprar livro, lá vai eu. 83 9611 4875. Pronto, está aí. Ele disse, coloque o número do celular para comprar livro. Está aí, 83 9611 4875. Vai você de Alexânia. Rapaz, pastor Luiz Cláudio de Itabuna, Bahia. Deus abençoe, pastor Luiz Cláudio. Bahia, Itabuna, conheço. Deise Noronha, Maria Batista. Somos a geração do arrebatamento, sim. Glória a Deus, que maravilha. Cidade de Remanso, Bahia. Quando será a próxima live? Daqui a pouco, acho que 10 horas eu faço outra. 10 horas. Goiânia, temos Vânia, de Goiânia. Beto Batista, Santa Catarina, Elton Camargo, de Blumenau. Deus abençoe. Isaac Brito. Glória a Deus. Bahia, Posto da Mata. Quero lhe trazer a Taubaté, pastor J. Lira. Vou chamar o pastor J. Lira aqui, peraí. J. Lira, peraí, vamos ver se o senhor aceita aqui. Querido, deve trazer a Taubaté. Chamei o pastor J. Lira, um grande amigo, é um nordestino, eu moro em São Paulo. Eita, Rosângela Bispa, boa noite. Quem mais? Olha aí. Chega, olha aí. Olha aí. Pastor J. Lira. Estou aqui me posicionando aqui para nós conversarmos. Tudo Alegria bem? imensa. Tudo bem, pastor? É uma honra. Não estava preparado para conversar com o senhor, mas, no entanto, como recusar um convite seu? Mas, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Lisonjeado, viu? O senhor é o meu pai na fé, quando em Abreu e Lima muito acompanhei nas cruzadas Cristo é a Resposta. Gilvan Costa. Isso. Lhe acompanhei, o novo convertido. Hoje nós estamos em Taubaté, somos pastor aqui de uma das congregações, já conversamos bastante, eu tenho o seu WhatsApp, e chegou a pandemia, mas ela está saindo. Agora chegou o período do senhor vir em Taubaté. Amém. Obrigado, pastor Lira. Como é que está a sua família? Estamos todos bem, querido. Eu estive em Abreu e Lima agora em janeiro, estive lá com o pastor Roberto José, andamos lá naquela região.
E Tivemos, tivemos, estamos uma, todos. tivemos uma cruzada em Abreu Lima tem um ano e pouco, né? Ali no pátio da feira, e a chuva caiu, e foi muita chuva. E o pastor Roberto desceu do palanque e foi se molhar com o povo. Eu Coisa boa. achei aquele gesto muito nobre. Até hoje eu fico pensando. Eles continuem pregando, pastor Napoleão, que eu vou descer lá para baixo, vou me molhar com o povo. Eu digo, isso aqui é pastor, viu? Pastor Roberto é uma bênção, é o meu pastor, humildade em pessoa, É, sempre tem nos recebido muito muito bem, educado, não é? muito, uma fineza de pessoa, não é? É, E eu estou sempre lá, pastor, e está lançado um convite para nós fazermos um trabalho aqui em Taubaté, já que a situação está nos permitindo, né? sim, Mas eu vou entrar em contato com o senhor. Será um prazer estar junto com o senhor. É uma alegria imensa. O senhor sabe que isso é sem demagogia. Eu cresci nas fitas cassete do pastor Napoleão Falcão. é. Aquelas fitinhas, era uma benção. E quando ela enrolava, você pegava a caneta, colocava assim e balançava para. Verdade, verdade, verdade. Que E benção assim, que você deu. nós hoje que somos pastores, né, nova geração de pastores, né, quem nunca pegou a mensagem do pastor Napoleão Falcão, quem nunca, né, contextualizou uma mensagem do pastor Napoleão Falcão, e assim, era sonho de criança ter conhecimento, amizade com o pastor Napoleão Falcão, e já ter, né, dividido o púlpito com o senhor, já termos conversado em conversas, né, em ligações, e hoje dividindo uma live com o senhor, é como sonho realizado, as promessas infantil de criança que Deus fez, hoje se realiza. Ter o Senhor como amigo, companheiro e ser convidado pelo Senhor para participar de uma live é uma honra, uma Obrigado, honra. pastor. Olha, Deus, ele tem abençoado-nos, a todos nós. E uma das grandes bênçãos que nós, seres humanos, aurimos de Deus, na minha concepção, após a salvação da nossa alma, é a saúde física. O homem sem saúde não é nada nesta vida, né? Verdade. Deus, pastor Lira, tem me presenteado com esta dádiva, né? Com saúde, de tal forma que eu sou muito agradecido ao Senhor por este prêmio. Isso é um prêmio Nobel que Deus concede-nos, né? De termos saúde para fazermos a obra, pregar. Essa semana agora nós estivemos em Jabuticabal. Tivemos a escola bíblica, a primeira escola bíblica de Jabuticabal, e ali nós cooperamos Sim. 2 noites, a quarta e a quinta, e viemos embora na sexta. E de tal forma que Deus tem me presenteado. Então, nesses 53 anos que temos levado a palavra de Deus, nos consideramos pessoas abençoadas e por isso somos gratos. Gratos a Deus por Ele nos presentear com essa dádiva chamada saúde. Isso é um predicativo que a gente, com o rosto no chão todo dia, não sabemos agradecer a Deus. E dentro desse preito de saúde e gratidão a Deus, hoje, nas Assembleias de Deus do Brasil, eu me tornei o quarto pastor mais antigo do país. Isso é uma bênção, né? O Verdade. primeiro é o pastor Firmino, lá de Belém. O segundo é o pastor Antônio das Chagas. O terceiro, o pastor Wellington. E eu sou o quarto, eu sou o 517 da Convenção Geral. Então, isso é motivo de a gente se alegrar muito. São 116 mil pastores. E eu estou aí pela graça, bondade de Deus, gozando de saúde. Parece que eu comecei meu ministério hoje. Parece que eu Isso é comecei privilégio do hoje. povo. Porque o homem sem saúde não é nada. Você pode não ter uma idade avançada, mas se você não tiver saúde, nada lhe adiantou, né? O dinheiro compra o colchão, mas não compra o sono. O dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde, né?
Então, eu agradeço muito a Deus estar falando com o senhor agora, em pleno exercício da minha saúde física, mental e espiritual. Isso é uma dádiva de Deus que eu todos os dias agradeço ao Senhor em lágrimas aqui no meu escritório. Muito obrigado, Senhor. Sem palavras para te tributar gratidão específica por ter me concedido 72 anos de idade em pleno vigor, em plena saúde, sem cansaço, sem fadiga, sem dor no corpo, sem nada. Sem problema de gargantas, nada, nada. Graças a Deus, isso é o grande presente que Deus dá ao mortal. E eu agradeço muito ao Senhor por isso, e de estar falando com o irmão agora, em plena saúde. Isso é uma bênção, pastor. Viu, pastor? E me permita, e ter passado por esse furacão que foi o coronavírus. É verdade, mais uma etapa, né? Furacão terrível. Aqui na nossa casa não chegou, graças a Deus. Quando começou, nós dobramos o joelho, eu e minha mulher aqui, e a menina que trabalha conosco. Era mais ou menos 1 hora da tarde, quando soubemos a notícia. Dobramos o joelho, foi 5 a 7 minutos de oração. E eu pedi, Senhor, imuniza a minha casa. Eu preciso pregar o evangelho. Eu vivo do altar. Eu não posso adoecer. Eu não posso adoecer. A minha família depende exclusivamente de mim. Eu vivo do altar, eu vivo da pregação do evangelho. O homem doente não pode pregar, não pode viajar. Então, imunize meu lar, por misericórdia. Põe teu sangue nos umbrais da minha porta. E não deixa que esse mal, essa miséria, essa pandemia infeliz que veio do inferno, traga problema para nós. Graças a Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu genro ficou 65 dias internado, mas perdeu 75% do pulmão, mas restaurou tudo. Tudo foi restaurado, está bem com saúde, como se nunca tivesse tido problema. Então, foi um milagre que Deus fez na vida do meu genro. E, graças a Deus, pastor, estamos bem. Aí está tudo bem? Vocês pegaram ou não? Não, não. Em casa também, é como o senhor falou, nós oramos e o senhor nos guardou. Inclusive, no púlpito da igreja, que pela bondade de Deus somos pastor, um presbítero, no culto de Santa Ceia, já agora, quando foi liberado, nós o abraçamos no culto de Santa Ceia, no sábado, segundo sábado de cada mês. E aí, quando foi no domingo à noite, ele já não veio para o culto e disse que não estava muito bem e pegou o coronavírus, e nós não pegamos, e a igreja, que é a família baronesa, Deus guardou. Alguns pegaram, muito leve, mas nenhum ficou internado, entubado. Aqui em Taubaté perdemos muito companheiro, perdemos pastores novos. As igrejas aqui perdemos muito membro, mas na igreja aqui, por misericórdia, estamos, pastor, ninguém pegou grave. E na minha casa, ninguém pegou. 2 funcionários meus pegou. Eu andei com ele dentro do carro o dia todo, chovendo, vidro fechado. Ele ficou 20 dias afastado e eu, por bondade, nem sintoma, nem sintoma. Isso é uma dádiva de Deus, uma dádiva de Deus. Entre muitas outras, neste momento, isso é uma dádiva preciosa que Deus tem nos dado, né? Então, eu sou muito grato a Deus. Muito obrigado, pastor Lira, por estes momentos, viu, tão incríveis, né? De rever a live, viu? Me permita só uma colocação em relação à sua saúde. Não é simplesmente privilégio seu, é estratégia de Deus pela instrumentalidade que Ele lhe deu. E Deus sabe que o Senhor, acometido de enfermidade, né, seria prejuízo para o reino dos céus. O Senhor é uma preciosidade entre poucos. Isso aqui é sem demagogia, não tenho nenhum interesse, né? O senhor sabe, somos amigos, independente de qualquer coisa, mas Deus sabe o prejuízo que seria a debilidade na sua saúde. Então, o Senhor tem viajado, não o Brasil, mas o mundo, e tem dado prejuízo a Satanás. Meu pastor, mas me permita só uma pergunta. Eu quero
extrair mais um pouco do seu conhecimento, eu estou na igreja que nós fazemos parte, dando uma série de estudos sobre Apocalipse. E nós nos detemos no estágio intermediário dos mortos. E é o tema que nós estamos dando. Provavelmente alguns aqui de Taubaté, da família baronesa, somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, dirigente da congregação Família Baronesa. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o estado ou estágio intermediário dos mortos. Pois bem, nós temos o conhecimento que a palavra de Deus nos traz sobre uma vida após a morte. A morte, ela não é o fim da estrada, é o começo. Para nós, os crentes, a vida começa após a morte. A essência da vida começa após a morte física. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Existe solução para a morte física e também existe solução para a morte espiritual, claro. Mas não existe solução para a morte eterna, que é também chamada de segunda morte. Aos crentes que partem para a eternidade, segundo a parábola do rico e Lázaro, 16 de Lucas, verso 22, ambos estavam conscientes, né, no estado intermediário, que é um estado não definitivo, tanto daqueles que estão no Hades ou Sheol, Velho e Novo Testamento, ou como aqueles que estão no paraíso. Não é definitivo. Paraíso é chamado de seio de Abraão. Seio é lugar de intimidade, relacionamento, proteção, amamentação, cuidado e calor. Então, aqueles que estão no seio de Abraão estão no paraíso. Estão conscientes, mas estão incompletos. Esse é o estado intermediário. Aqueles que estão no Hades estão conscientes. E o rico falou, eu tenho 5 irmãos lá, e fala para eles não vir para cá não, que aqui a coisa é séria. Então, eles tinham consciência, no seu mais alto absolutismo, de que ali era um estado de deprimência, né? Deprimência. E quando o crente parte dessa vida, desintegra aqui a alma, porque a alma e espírito na eternidade dão ao indivíduo uma única personalidade, são inseparáveis. Aqui você pode dimensionar o corpo como a bainha da alma e a alma como a sala de gravação do espírito, né? Então, existem 4 designações da palavra alma na Bíblia. Primeiro, alma como pessoa, alma como função biológica, que é o sangue, alma como parte imortal e alma como sentimento do homem, né? Então, lá na eternidade, Paulo diz que quando o nosso homem exterior se corrompe, que é o corpo, o interior se renova. Então, alma e espírito são inseparáveis na minha compreensão na eternidade. Fazem parte do homem interior, do homem espiritual, do homem eterno, do homem imortal. Então, as pessoas que estão lá sabem por que estão lá. Apocalipse 6 e 9 diz: vi debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos pelo testemunho de Jesus e que clamavam e diziam. Ora, se clamavam e diziam, estavam conscientes, né? Sono da alma não existe, como querem os adventistas. Quando a Bíblia fala em dormir, refere-se ao corpo, não à alma. Então, na eternidade, eles estão conscientes, porém estão incompletos, porque ambos, tanto do perdido que está no Hades, como do justo que está no paraíso. Então, a primeira da segunda ressurreição ressuscita primeiro o salvo em Cristo, por ocasião do arrebatamento. E a segunda ressurreição dar-se-á 1000 anos após a primeira ressurreição. Então, a ressurreição segunda, chamada ressurreição da condenação, a ressurreição do nojo eterno, conforme Daniel 12, 2. Uns ressuscitam para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. Então, a realidade escriturística, doutrinária, escatológica e bíblica, na eternidade de salvos e perdidos, é real, no estado intermediário, é o estado de bem-aventurança para os salvos, porém incompleto, porque falta ressurgir o corpo. O que vai acontecer com a vinda de Jesus, o corpo vai ressurgir dos mares, dos pântanos, em qualquer lugar, das sepulturas, porque mesmo que aqueles que morreram nos mares há milênios, que foram comidos por tubarões,
Deus não perde a identidade deles, de nenhum. Então, ninguém, João ressuscita como João, Manuel como Manuel, cada indivíduo pessoal. Então, esse é o estado daqueles que estão na eternidade. Estão conscientes, porém estão incompletos. Ali é o começo de uma era feliz. É o começo de uma vida feliz. Agora, quando o corpo ressurgir, aí complementa-se. O tragado foi a morte pela vitória. Aí é o ápice, aí é o colorário, aí é a grandeza, aí é eras eternas. Aí é o prelúdio de uma eternidade sem fim, onde surgirão novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E a terra ficará como um mar de vidro, desaparecendo todos os acidentes geográficos da terra. O mar de vidro é um encanto, né? Agora, aonde será a nova Jerusalém? Nos céus. Aonde será? No terceiro céu? No quarto céu? No quinto céu? No sexto céu? Bom, a Bíblia fala de 3 céus. Pode ter 1000, mas a Bíblia fala de 3. Céu estelar, céu atmosférico e céu dos céus, onde está centrada a nova Jerusalém. De tal forma, pastor, que nós cremos nessa eternidade, cremos no estado de consciência daqueles que partiram, tanto do perdido como do salvo. Ambos estão no estado intermediário de consciência. Né? Lá no Hades é o prelúdio, porque o Hades não é o estado definitivo, nem o inferno é o estado definitivo. O estado definitivo é o lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Aí é o fim de todas as eras dispensacionais. Verdade. E me fizeram uma pergunta, porque eu coloquei exatamente assim, dizendo que quem morre em Cristo já está em um estágio de gozo, né? De alegria, tanto que o rico invejou a vida, né, de Lázaro. Então, o que é que acontece? Um estágio bom. E quem morre sem Cristo está em sofrimento. Aí Perfeito. pergunta se está já em gozo, em alegria, abaixo do trono de Deus, por que ressuscitar? E aí vem-se a pergunta: como Cristo ressuscitou e tendo, mesmo estando glorificado, ele podia passar pela porta fechada, passar pela parede, mas também podia comer, como ele comeu. Então, qual é a necessidade de o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, mas seu corpo, como o Senhor citou e a Bíblia fala, que os mares darão seu corpo, o fogo dará seu corpo, então será o corpo mesmo que nós temos e tomara que melhorado, né? Eu quero que o meu corpo seja melhorado. Porque o corpo glorificado ele não estará mais sujeito às leis da física. Sim. Ele não tem necessidade de alimento. Existe uma linguagem, pastor Lira, na teologia chamada antropomorfismo. Antropomorfismo é a linguagem das aparências. Da personalidade humana a Deus. Quando a Bíblia fala que anjo está comendo, aquilo é antropomorfismo, porque anjos são espíritos. Espírito não tem sede nem carência de nada. O corpo do pecado, esse corpo de ignomínia, que tem necessidade de vitaminas, proteínas, amido, amilases, peptonas. Agora, o corpo glorificado, ele não está mais preso ali da física, é aquilo que o senhor falou. Ele aparece e desaparece a hora que quiser, porque ele não está limitado nem a tempo e nem a espaço. Né? Então, Jesus não foi embora depois que ressuscitou e ficou 40 dias na Terra para mostrar a existência dos homens no milênio. O corpo, no milênio conviverá 2 tipos de pessoas. As pessoas não glorificadas e as pessoas glorificadas. Só que os glorificados aparecem e desaparecem a hora que quiser. Quer dizer, céus e terra para a igreja será a mesma grei. Né? E os anjos são seres que aparecem também quando eles querem se manifestar aos homens, eles aparecem. E depois desaparecem, porque eles não estão presos às leis da física. Eles não têm sono, não têm cansaço, não têm sede, não têm fome. Né? Agora, esse corpo de humilhação não está sujeito a essas coisas todas, que precisam, né, por causa do metabolismo, a quimificação e quilificação de alimentos. Mas o corpo glorificado, espiritual, ele é maravilhoso, é uma coisa gloriosa. Então, é aquilo que Paulo disse, né, o que os olhos não viram, né?
os ouvidos não escutaram, o coração dos homens não desceu. São essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A vida na eternidade é uma coisa gloriosa. Nós só sabemos um pouquinho, uma brechinha, já ficamos felizes. Já ficamos felizes. Porque o céu não é uma utopia, o céu é um país. É um lugar, uma cidade preparada. João viu. Ele esteve na praça da cidade, ele viu a árvore da vida, ele viu o muro da cidade de cristal, ele viu 12 portas de pérolas, ele viu o rio da água da vida, ele viu o Senhor assentado num trono semelhante à pedra de jaspe, ele viu o barco celeste, ele viu os 4 querubins louvando a Deus, né, glorificando ao Senhor. Então o céu é um país glorioso, não é uma utopia, não é um mito, não é uma lenda, não é uma ficção transitória, imaginária, produzido pela mente do crente. Não. O céu é aquilo que está na Bíblia. O que está na Bíblia é a verdade. Verdade. E por mais que nós tenhamos conhecimento, por mais que nós tenhamos um pastor Napoleão Falcão, que para mim é um dos maiores escatologistas do Brasil, se não além fronteira, mesmo assim fica muito aquém do que realmente será o céu para nós. Meu Deus, né? meu Deus, meu Deus. Muito meu Deus. Nem se compara. Olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor. A vida na eternidade, primeiro, na eternidade você vê como se tivesse olhos, fala como se tivesse boca e ouve como se tivesse ouvidos. Quer dizer, não precisa eu falar com o senhor para o senhor me entender. Aqui eu falo, você diz, fala de novo que eu não entendi. Lá tudo se entenderá. Sim. Lá você se comunica pelo olhar. Você olha para mim, eu olho para você, e no olhar a gente descreve a beleza da eternidade. Né? Muitas surpresas lindas. O João de Oliveira, que foi um dos meus professores, ele foi arrebatado por 26 horas fora do corpo. Ele era daí de Taubaté. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, aliás. Ele foi arrebatado por 26 horas fora do corpo. Ele contou algumas coisas e outras coisas não pôde contar. E o Senhor proibiu dele contar, que as pessoas não estavam preparadas. As coisas eternas, ela é tão gloriosa, tão sublime, tão marcante, tão inaudita, tão profunda, que a carne não consegue comportar a densidade de glória da eternidade. Por isso que a Bíblia diz que nós só conhecemos em parte, e em parte profetizamos. Isso já nos satisfaz. Verdade, meu querido. Imagina quando chegarmos lá. É quando alguém, inclusive, me pergunta em relação a galardão, e eu falo o seguinte, eu estando no céu, não importa do galardão. Bom que estamos aqui fazendo menos do que nada, mas o importante é estar lá. Estar lá já é qualquer prêmio, né? Esse é o nosso esforço, estar lá. Agora, os galardões, ele é aplicado para aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, né, aqui na Terra. Então, o galardão é proporcional ao exercício do trabalho cristão. Né? Então, há um trabalho pronto para cada cristão. O trabalho de socorrer necessitados, o trabalho de ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, o trabalho de visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, trabalho de evangelização, trabalho de socorrer os necessitados, né? As Dorcas da vida, que aquela agulha de Dorcas falou muito alto na proporcionalidade dos galardões. Então, a gente está incumbido de fazer uma grande obra para Deus, dentro cada um da sua esfera de trabalho, né? Na proporção dos talentos que Deus distribuiu. Ele mandou que nós negociássemos com ele, né? E cada um negocie com o seu talento, coloque para render, né? Um tem 2, outro tem 3, outro tem 5, mas cada um faça alguma coisa, né? Então, nós convidamos a todos os crentes a não ficarem de braços cruzados, né? Não somente na esperança de receber o galardão, mas é porque é o nosso dever. É o nosso dever trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então, o trabalho do Evangelho é meritório. Você visitar uma pessoa e ganhar elas para Jesus, isso é uma coisa linda, isso não tem preço. Não tem preço. O gozo que você sente, você gerar um filho para Deus, não tem preço. Só sabe com quem acontece isso, né? Você vai visitar uma pessoa, um parente, um amigo, né? Chega lá, vai tomar um cafezinho, Deus te dá uma palavra de salvação. Porque todo homem é de índole religiosa, todo ele. Quando você fala para a mente, ele lhe resiste. Quando você fala para a alma, ele chora.
Então, a mensagem que vai salvar o pecador não é aquela que eu aprendi na faculdade de teologia. A mensagem que vai salvar o pecador é aquela mensagem que eu falo de alma para alma. De alma para alma. Essa mensagem de alma para alma, essa é uma mensagem revelada. Que existe a mensagem herdada, existe a mensagem herdada que você herdou dos seus mestres, existe a mensagem pesquisada, que você pesquisou nos livros. Mas a mensagem revelada é aquela que vem pela oração, pelo quebrantamento. Né? Essa mensagem ela é irresistível. O linguajar pode não ser bom, o linguajar pode não ser polido, mas se ela vier com revelação, pecador, eu duvido ele aguentar. Eu não aguento. Eu não aguentei. Verdade. Eu ouvi, foi um homem analfabeto falar de Jesus para mim. Foi só uma vez. Me derreti na cadeira do barbeiro, que ele não deu conta mais de cortar meu cabelo. De tanto choro, tremedeira no corpo. Então, o evangelho é uma coisa linda, viu, pastor? É uma coisa linda. Ele não tem fim de escala. É um conjunto de fatos e de verdades, né, que aclopa-se no tempo e no espaço com o fim de beneficiar o homem. Infelizmente, hoje está tomando outro rumo. Os homens estão fazendo do evangelho outra coisa, né? Mas o evangelho, na sua essência, o evangelho na sua pureza, ele é extraordinário, ele é maravilhoso, ele exorta-nos, consola-nos, edifica-nos, restaura-nos, levanta-nos, salva-nos, abençoa-nos, fortalece-nos, alegra. Todos isso são os presentes e os predicados verbais que o evangelho traz para o homem, né? Agora, adulterar esta fé e essa crença é um crime. Mas é como diz o outro, né? A obra de Deus, mas é feita por homens. E aonde tem homens, tem fraquezas. Tem fraqueza. Um evangelho segundo o Gilvan Rodrigues, quando nós estamos ouvindo ele, parece que tem sabor de mel, né? O evangelho pregado pelo Senhor, que eu lhe acompanho, o Senhor sabe disso. A gente, mesmo tendo uma ocupação corriqueira, a gente para e quer chegar no final. Não é esses evangelho metalizado de hoje, esse evangelho que estão preparando artificial, não é? Um evangelho cinematográfico. Não é o meu evangelho, não é o evangelho de Cristo, né? É o evangelho puro, vivo, real, que resgata a alma, não de fora para dentro, pelo que vimos, né? Mas é de dentro para fora, é de alma para alma, como o senhor falou. É verdade. Hoje eu fiz uma live de manhã no Facebook falando sobre isso. Como as pessoas são fáceis, se deixam enganar, né, por outras pessoas, né? As pessoas estão muito aflitas, né, e eles querem soluções rápidas, soluções imediatas, né? As pessoas ocupam as redes sociais para oferecerem, né, soluções imediatas, soluções rápidas, dinheiro fácil, né? Tudo muito fácil, né? Esse evangelho de autoajuda, da confissão positiva, né? Que você não pode adoecer, você não pode passar por sofrimentos na vida. Isso nunca foi evangelho. O evangelho tem bônus e tem ônus. Sim. O patriarca Jó disse: receberíamos só os bens de Deus e não os males. Não tem nada a ver isso com a minha salvação. Minha salvação está blindada pelo sangue de Cristo. Essas coisas fazem parte do corpo do pecado, doenças, problemas, adversidades, circunstâncias adversas. Faz parte as aflições do mundo. Aflições do mundo. Jesus disse, e hoje eu preguei sobre isso, nesta live no início, no mundo tereis aflição, está aqui, é o texto. João 16 e 23, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Então isso aqui são as aflições. E as pessoas não querem isso, porque eles pregam para que ninguém sofre, ninguém sente uma dor de cabeça, né? Ninguém sente nada, ninguém tem falta de dinheiro. Isso para mim nunca foi evangelho. Isso aí pode ser loteria, mas evangelho não. Evangelho é o amor de Deus derramado no coração do homem. Evangelho é as riquezas da graça dentro do coração do homem. O evangelho é a conscientização que o nome deste homem está escrito no livro da vida. Isto é evangelho. E o resto, tudo resto. Que não adianta o evangelho. Porque Jesus buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E a sua justiça, né?
e as demais coisas. Então, o evangelho de hoje é coisas, não reino. Eles querem coisas, mas não querem reino. É. E E o interessante, pastor, é que não recebe nem as coisas e nem o reino. é verdade, terminam muitos deles. Busca em primeiro. Eles ficam tão confusos, e ficam tão decepcionados que terminam se afastando de uma vez por todas. Não É, tem porque durabilidade. buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. As Aí coisas, vão buscar as demais coisas, as coisas nenhuma vêm nem outra. depois, né? As coisas vêm no paralelo, né? Primeiro é reino, né? Primeiro é É, estabelecer o reino de Deus, né? Com você, né? as coisas é consequência, Consequência, não é o prioridade é objetivo. reino. Prioridade é Deus, É reino. né? Você vê a morte dos discípulos, a morte dos profetas. Deus cruzou os braços, né? Como é que Deus permite um homem como Paulo morrer numa guilhotina? Como é que Deus permite um homem como Isaías ser cerrado ao meio? E aí, como é que vai fazer? Tem nada a ver com Esse, salvação. Isso aí é esse culto. evangelho hoje, esse evangelho hoje desviava um monte de gente. A miséria. Tem Um gente aí monte. que se chegar a guilhotina perto dele, eles negam na hora. Na hora. Na hora, nega na hora. A guilhotina ou o evangelho? Não, a guilhotina, o evangelho, a guilhotina. Então, as pessoas, meu irmão, eu não sei o que será dessas pessoas, pastor, que não têm raízes nos fundamentos doutrinários. Eu não sei. Porque o verdadeiro evangelho é o que Cristo disse. Quem quiser vir após mim, vai Negue-se. ter bênção, vai ter vitória, vai ter carro novo. Isso é consequência, isso é demais coisas. Não é que é analogia à pobreza. Não. Deus tem bênção 100 vezes tanto. Mas o que Jesus disse é negue-se a si mesmo. Tome sua cruz cada dia. Cruz é coisa boa? É não. Cada dia e siga-me. Ninguém quer cruz, só quer as demais coisas, É, né? Hoje as pessoas estão perdendo valor e as coisas estão ganhando valor. infelizmente. Isso não é evangelho, É não verdade. é? Infelizmente, A é honra, isso mesmo. A Bíblia diz que chegará dias que os homens fariam de vós um negócio, né? Então, para muita gente, igreja, pessoas são negócios, né? Eles fazem grandes negócios, ganham grandes fortunas. verdade. Então, eu Eu, prego há eu, 53 anos e nunca fiquei rico, né? Nunca consegui ser rico. Tenho o pão de cada dia, um lar para viver, o calçado, a roupa e o pão de cada dia. E estou muito grato ao meu Deus. Porque os que sim, querem ser ricos caem em muitas tentações e laços do diabo. E transpassam-se a si mesmo com grandes dores. Então, você pode estar, se você chegar no deserto e ter dinheiro, você não tem nada o que comprar. Então, eu ia na traseira de um caminhão. Você é tão pobre que só tem dinheiro. E é mesmo. verdade. Existem outros valores Uma grande agregados verdade. que as pessoas não querem entender, né? Existe riqueza maior do que você ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Não existe uma coisa melhor do que essa. O Espírito É Santo como testificar que você é filho de Deus. Não? É, é como o senhor bem entende, grandes nomes que surgiram e surgirão e são igual um furacão, vem, estronda tudo e depois caem, Cai. né? Porque a fama, do dinheiro, igual alguns que o senhor mesmo sabe, não vamos citar nome, que já estão longe da graça de É, Deus, né? Vira um evangelho técnico, arrebatando multidões, mas o que nós falamos há pouco, mas o galardão real, com certeza não tem. Já estão recebendo aqui em vida, já está estão recebendo um sendo. galardão de vida, É né? verdade. É um evangelho artificial, é uma obra artificial, uma obra que saiu do púlpito e está no palco, saiu do servo do vaso e foi para as estrelas, para os artistas. Isso não é evangelho, isso não é evangelho. Evangelho, meu pastor, é o que, quando nós estávamos em São José dos Campos, tive o alto privilégio de passar 10 anos em São José dos Campos, com o pastor Luiz Celari, meu amigo até hoje, também amigo seu, né?
Antônio Luiz Celari, que por 30 e tantos anos foi o presidente de São José dos Campos e meu amigo, me ajudou muito. Nós estávamos em um evangelismo em um domingo e chegou um bêbado caído e brabo, e eu comecei a evangelizar ele como um bom abrasileiro que sou, e briguei, xinguei, pus ele no canto da parede e ele aceitou Jesus bêbado. Eu falei, esse não permanece, e foi embora. Com uns 5 anos aproximadamente, uns 10 anos aproximadamente, eu fui convidado para pregar em uma igreja do Belém mesmo, em São José dos Campos. E fizeram uma recepção para mim muito grande, aí eu já estava morando em Pindamonhangaba. Né? De Pindamonhangaba voltei para São José dos Campos para ministrar nessa igreja, inclusive a Avenida dos Evangélicos, no Campo dos Alemães, em São José dos Campos. Um trabalho excelente, maravilhoso, avivado. Depois fizeram uma recepção muito grande para mim e o pastor se revelou quem era. Aquele outrora bêbado que no evangelismo eu ganhei para Jesus. E o maior presente que eu tive foi ele dizer para mim: Pastor J. Lira, o senhor é o meu pai na fé. Hoje eu sou pastor por causa daquela palavra que o senhor me deu, daquele, como no linguajar nosso nordestino, ele também era nordestino, aquele carão que o senhor me deu, aquela afronta que o senhor me fez. Eu disse que ele era a vergonha de Deus, a vergonha da humanidade, que ele tinha uma família, uma esposa que não o queria desse jeito. Depois de aproximadamente 10 anos, ele se apresentou como pastor de uma congregação do Belém. Até hoje é pastor e meu amigo. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho que dá frutos, que você lança a sua semente nas águas, ela vai embora, depois de muitos dias, né? O fruto está aí nas mãos. Esse é o evangelho. Não isso não dá ibope, pastor. Não. Esse evangelho não dá ibope, ninguém quer, porque não dá ibope. Né? Agora, esse é o evangelho necessário nos dias de hoje. E você vê, pastor, que essas autopromoções dos homens, na mesma velocidade que eles promovem, na mesma velocidade eles derrubam, né? Os holofotes que mostram as pessoas como figuras de destaque, né? E roubando a glória de Deus para si, é muito perigoso. Eu acho que o pior momento de um homem é a fama. Quando essa fama não está subalterna ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, ao sangue de Cristo, aos valores da fé. Quando esta fama sobe para a cabeça, que eles pensam que essa é ser. Comparação, eles titularizam as pessoas de grandes pregadores. Não existem grandes pregadores. O que existe, às vezes, são grandes mensagens que Deus coloca num vaso de barro, para que a glória seja de Deus, não do homem, né? Os valores do Evangelho é antagônico à razão do homem. No Evangelho, o maior é o menor. No Evangelho, quem se humilha é exaltado. No Evangelho, quem chora é bem-aventurado. Então, é a contramão da própria razão das pessoas. Então, as pessoas querem fazer o Evangelho a mesma plataforma do mundo. E não dá. No Evangelho é diferente. A linguagem é outra, o procedimento é outro. Tudo no Evangelho é diferente. Tudo no Evangelho é diferente da nossa racionalidade, do contexto deste mundo pecaminoso. O Evangelho é diferente. O Evangelho é a graça de Deus. É a graça de Deus, mas não é de graça. Né? É graça, mas não é de graça. Você tem que submeter a carne ao jugo do Espírito, né? Abdicar os direitos e cumprir os deveres. Crucificação diária, renúncia diária do seu próprio orgulho, da sua própria altivez, né? E procurar seguir a Cristo, né? E porque nós damos muita evasão a dom, esquecendo do fruto, né? Sim. O fruto, dom, eu sou mais o fruto do que o dom, porque barulho sem fruto, para mim, não tem nenhum valor. Sou mais um fruto, verdade. Porque o Evangelho não laureia o talento, o Evangelho laureia o caráter. É diferente, né? Verdade. Laureia o caráter. A senha do Evangelho é caráter, não é talento. Então, hoje as pessoas... ter o nosso irmão maior do que nós. Não é? Saber honrar.
sa- saber. Porque assim, pastor, o que eu vejo é que na bondade e infinita misericórdia de Deus, ele fabrica os grandes homens. E Deus, ele sabe dar nome. Deus, ele dá nome. Ele dá nome, ele dá unção, ele dá conhecimento, ele dá até dinheiro. Ele dá virtude, ele dá, só que tem uma coisa que Deus não dá, é a sua glória. O homem, quando Deus dá unção, conhecimento, graça e nome, com toda humildade que eu sei que o Senhor tem, e não é lhe ovacionando, mas o seu nome não comporta no Brasil. O seu nome é tão grande que vai para o mundo todo. Só que a glória, o nome Deus lhe deu, a glória não. A unção Deus lhe deu, a glória não, né? O talento Deus lhe deu, a glória é dele. E quando o homem entende isso, ele vai longe como o Senhor. 53 anos, é isso? É, Na mesma unção. Napoleão Falcão é o mesmo desde quando eu, pastor J. Lira, tinha 19 anos que aceitei Jesus no Fosfato 2, em Abreu e Lima, e assisti a fita cassete e vi o Senhor na Cruzada Cristo é Resposta. É o mesmo evangelho arrebatador que tem a capacidade de tirar o homem da terra para o céu, que é. dá fome de Deus, dá fome de Deus. Mas eu nunca vi o Senhor com a glória. Certo dia eu lhe liguei, pastor, o Senhor estava descansando no Hotel Ibis em Guarulhos. Falou, pastor, acabei de acordar. Mas, pastor, então eu lhe ligo depois. Não, pastor, vamos conversar. E foi para lhe trazer em São José dos Campos. Eu falei, que humildade. Não é pastor J. Lira, é pastor Napoleão Falcão, que está descansando no hotel e com todo carinho atendeu um pastor desconhecido. Nós não tínhamos esse grau de amizade. E eu falei assim, isso é um homem de Deus para que nós nos espelhemos, sendo sabedor de que espelho pode quebrar, que Deus nos cubra com seu sangue, mas que nós podemos nos espelhar. O que é nos espelhar? É nos ajeitar através do Senhor, né? É nos moldarmos ao parâmetro que deu certo, que é o seu. Não é? É isso que eu tenho feito, por isso que nós temos êxito, por isso que eu sou amigo do meu pastor presidente, por isso que o meu pastor presidente me honra. Por quê? Porque eu tenho honrado. Por isso que certa vez eu liguei para o senhor, junto com o meu presidente, e conversamos um monte, porque é o pastor Luiz Francisco, e é amigo meu em particular. Por quê? Porque a honra, né? A honra. E a gente tem seguido grandes homens, mesmo que à distância, mas seguido grandes homens, que deu certo, que deu certo. Amém, pastor. Graças a Deus por esta palavra. Pastor Lira, muitíssimo obrigado. Esses momentos foram momentos que estavam na agenda de Deus, né? Não estava na De nossa. Deus, de E foi Deus. muito bom ouvir essas palavras bíblicas de um evangelho simples e verdadeiro. Um evangelho que dura, que traz ao homem estabilidade de fé e de crença. E eu estou muito grato a Deus por tua vida, pela tua família, pelo teu Amém, querido. ministério, pela igreja que você está dirigindo, pela confiança do seu pastor, ele entregar uma parte do rebanho para você dirigir estas ovelhas. Isso é grau de confiabilidade do líder. Que Deus continue lhe dando saúde a você e sua família, e que possamos, em tempo hábil, nos encontrarmos para, quem sabe, participarmos de um culto, de um trabalho de Deus juntos, né? E juntos podemos glorificar. Eu tenho certeza que Deus vai nos proporcionar estes momentos agradáveis de estarmos juntos, face a face, frente a frente, almoçarmos juntos, comermos aquela comida nordestina, né? E faz tanto bem para a gente. Hoje eu almocei aqui uma cabeça de pescada amarela, Eita, coisa boa. leite de coco. Verdade, verdade. E aqui, Meu saiba que pastor, aqui em João Pessoa está muita chuva, viu? Muita chuva. sim, sim, sim. São Paulo virou sertão. Não está chovendo nada. Eu estive lá em Seco, Irapuaí, São Paulo, seco. seco, seco, seco.
Vamos Sim. orar para que essa Sol muito chuva quente. vá um pouco para aí. Aqui chove todo dia e é chuva forte. Muita chuva. Muita queimada aqui. Aí está Muita muito queimada. queimada, né? E muitos incêndios. Então, São Paulo É, e as autoridades estão muito preocupadas com o problema da água, né? O problema da água. E o grave problema da humanidade será a água, viu, pastor? Nos fins dos dias. Viu? sim, sim. E eu tô na profissão certa, pastor, porque eu tô na profissão de Abraão. Eu sou cavador de poço. Que é isso? Aí é demais. Aí o senhor está Eu certo. tenho, eu, eu tenho uma empresa de perfuração de poços artesiano aqui no Vale do Paraíba, São Paulo, Minas Gerais. É isso que nós fazemos. E o meu sonho é voltar para Pernambuco com isso. Olha, dando água para o povo, que é o que o povo precisa, né? A semana passada perfuramos um poço pela bondade divina, 130 metros na rocha, mais de 10 mil litros por hora. Isso é milagre de Deus. Tá, rapaz. Verdadeiramente tira a água da pedra. É, tirar água da pedra. Água da pedra, coisa de Deus. Meu Mas, pastor, não existe no vernáculo uma palavra para expressar a minha alegria dessa live, ser convidado pelo Senhor. Uma imensa alegria. Esse ano eu tive já em Pernambuco, passei em João Pessoa, não consegui lhe ver, foi muito rápido. Mas esse ano eu ainda vou para Pernambuco e eu vou em João Pessoa. Quem sabe nós nos encontramos lá, mas em um futuro muito próximo. Eu quero o senhor aqui em Taubaté, ministrando para nós, nos agraciando pelo a beleza do dom que Deus lhe deu. Eu vou estar entrando em contato, conversando com o meu pastor presidente, que o senhor não é homem de congregação, né? E vamos fazer um trabalho aqui na sede, já está voltando tudo normal, e será uma alegria imensa, será um prazer imenso, imenso. Tá bom, meu obrigado. pastor? E quando eu estiver em Abreu e Lima, eu sou de Abreu e Lima, Itapsuma, Itamaracá, sei que o senhor conhece, né? Nós temos chácara em Itamaracá, Itapsuma. Quem sabe Deus proporciona a riqueza do presente de ter o senhor conosco, tomando um banho de piscina lá em Itamaracá, Itapsuma. Amém. Será uma Obrigado. alegria. Quem Obrigado, sempre estava pastor. com quem sempre estava conosco é o nosso saudoso pastor Eliezer Rosa, amigão meu, sempre estava com ele, sempre estava aqui em casa, teve várias vezes aqui, ficou na minha casa, ele e a sua esposa, tenho ajudado muito ela nessa dificuldade, né? Mas quem sabe Deus nos proporcionará de estarmos juntos, aí e aqui. Isso eu tenho certeza porque ele é bom e nos surpreende. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Que Deus em Cristo lhe dê uma noite de bênção junto à sua família. A minha esposa tinha saído para atender a filha, mas chegou agora. Vou dar uma atençãozinha para ela. Muito Irmã obrigado. Virgínia, Irmão Virgínia. transmita paz para ela, é uma alegria, tenho conversado com ela também, é uma benção, é uma simpatia. Obrigado. São dois que tornaram-se um, não tem diferença. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Um Uma abraço, honra. pastor. A paz do Senhor. A Deus paz do Senhor para abençoe. todos. Deus Uma honra. abençoe. A paz a todos que estão na live. Amém, pastor.